aqui a gente vai se aprofundar em algumas variáveis que parecem básicas quando a gente fala de planejamento estratégico ou de planejamento empresarial, né? Mas aí a gente resumiu, fez aqui como é que eu posso dizer? A gente fez um apanhado aqui das principais, das que mais se adequam a nesse momento, né? Então, são algumas premissas básicas para a gente desenvolver um plano de ação, né? Porque às vezes um planejamento estratégico, um plano de negócios não tem um tempo para a gente tem que fazer, né, talvez já em concordância com o que a Leda falou, planos de curto prazo, né? Esses planos de curto prazo, esse planejamento de curto prazo, a gente chama de plano de ação. Então, a primeira premissa a gente tem que analisar a informação e ter muito claro quais vão ser as minhas metas e os meus objetivos. Eu não posso sair investindo em divulgação, em publicidade, em contratar, em demitir, se eu não tiver claro quais são os meus objetivos. Os meus objetivos têm que ser claros, têm que estar claros e muito bem definidos. E ninguém pode fazer isso por você. Quer você seja um empresário, quer você seja um gestor, isso tem que ser feito por você mesmo. Você tem que saber onde você está e aonde você quer chegar. Então, primeiro ponto, estabeleça os seus objetivos. Determine aonde você quer chegar e aqui, quais vão ser as suas metas e os seus prazos. A gente já falou que eles devem ser a curto prazo, mas eles têm que ser claros. Eu estabeleci uma meta, então em tal meta eu vou atingir uma liquidez de tanto. Tal dia eu vou avaliar se eu cheguei nessa liquidez. Eu quero gerar uma meta. Em tal dia eu tenho que conseguir, eu tenho que atingir um volume X de leads ou de prospects. Eu tenho que avaliar, eu tenho que saber se nesse dia eu cheguei. Então, é a meta junto com o prazo. Isso tem que estar muito bem definido, né? É óbvio que junto com a meta e com o prazo, a gente tem que definir como eu vou avaliar esses meus objetivos, essas minhas metas. Eu vou colocar simplesmente uma avaliação qualitativa, eu pego as informações, jogo numa planilha de Excel e avalio ela no final de um período de tempo. Ou no caso de marketing digital, por exemplo, existem milhões de ferramentas, de possibilidades de tagueamento, então defina quais serão as suas ferramentas para avaliação dessas metas. Essas metas têm que ter métricas muito bem definidas e elas têm que estar de fácil acesso e de fácil visualização, né? Também a gente tem que aceitar que em momentos de crise, né, o mais importante, né, assim, a gente pensa em liquidez, a gente pensa em lucros, a gente pensa em coisas absurdas, porque ninguém monta um negócio ou uma empresa pensando que vai passar por dificuldades, né? Mas agora o momento é de sobreviver, né? A gente tem que parar se é uma crise, a gente tem que abrir mão do ideal e partir mão da sobrevivência, né? Então, para isso, algumas mudanças estratégicas, abrir mão de alguns conceitos, de alguns valores é importante, né? E algum deles, talvez o mais difícil para o empresário, para o gestor de uma empresa, é abrir mão da liquidez, né? As minhas margens de lucro, elas vão cair. Com certeza elas vão cair. Em detrimento de uma série de coisas, em detrimento da inadimplência, em detrimento de renegociação de contratos por parte de alguns que até se aproveitam nessa situação de crise, mas eu tenho que abrir mão de uma margem de lucro muito grande, ou mesmo que seja apertado, eu tenho que enxugar um pouquinho mais em detrimento de outros objetivos. Talvez esse objetivo seja manter a sua carteira de clientes, né? Você renegociar esses contratos. Mas é importante o empresariado deixar claro que todos estamos no mesmo barco. Se eu me aproveitar dessa situação, outros vão se aproveitar e outros vão manter esse comportamento e ninguém vai se beneficiar com isso, pelo contrário, né? Então, a perda vai ser geral, né? Em vez de a gente ter aquela corrente do bem, vai ser aquela corrente do bem inversa, né? Vai ser uma corrente do mal, vai ser uma corrente negativa. Está plantando coisa ruim, colhendo coisa ruim e jogando coisa ruim. Mas eu tenho que ter ciência que neste momento as nossas margens de lucro vão diminuir. Quinto ponto, né, que eu acho que é importante a gente considerar aqui nessa nossa estratégia aqui,
As estratégias e entender que as crises elas são temporárias, né? Elas não são definitivas. Elas não são definitivas, né? Então elas têm um tempo de duração, elas não vão durar para sempre, até porque a gente tem que adequar a nossa estratégia. Até porque a nossa estratégia, essa é uma estratégia de crise, ela é uma estratégia de contingência, ela tem que ser adequada para esse momento de crise, ela tem que ser adequada para esse momento de contingência. Né? Eu não posso diminuir minha margem de lucro durante um longo prazo de tempo, eu quebro a empresa. Não é só porque eu vou pensar na saúde financeira, entre uma retirada de lucros, uma lucratividade, uma liquidez maior. Não, eu quebro a empresa. Então ela tem que ser temporária. Por isso que no começo a gente falou de pensar, né, além da crise. Então, a gente tem que acreditar que a crise vai passar, porque ela vai passar. Né? A gente tem que desenvolver, pensar em vários cenários e acreditar que ela vai passar. Então essa estratégia ela não pode ser definitiva. Uma estratégia de crise ela é temporária. Tá? Ela tem começo, meio e fim. Em alguns momentos a gente vai ter que adequar essa estratégia, é óbvio, mas a gente tem que saber que ela tem começo, meio e fim. E a crise não vai durar para sempre. Essa estratégia de crise também não. Bom, pessoal, isso aqui é o que a gente tinha para passar para vocês aí. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Espero que isso tenha agradado vocês. Espero que tenha ajudado de alguma maneira, né, contribuído. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, é óbvio que a gente não consegue responder tudo aqui, o tempo é curto, mas estejam à vontade para entrar nas nossas redes sociais, nossos e-mails, mandar suas perguntas, que a gente aí, na medida do possível do tempo, a gente vai estar respondendo. Tá bom? Mais uma vez aí, obrigado pela participação de vocês.